como eu te adoro. Pode ser isso também. Mas o que me chamou muita atenção é que fala que é o ato pelo qual reconhecemos a nossa dependência de Deus. Olha que interessante, é o ato pelo qual reconhecemos a nossa dependência de Deus. Será então que a adoração, ela se limita a um local? Assim como a mulher samaritana falou, né? Não, os nossos antepassados adoraram ao Senhor aqui nesse monte, mas hoje vocês, judeus, dizem que devemos adorar em Jerusalém. Será que se limita a um monte? Será que se limita a Jerusalém? Será que se trouxermos para o nosso contexto, a adoração limita-se à igreja? Por exemplo, não, eu vou adorar ao Senhor, hoje eu estou indo à igreja, aí eu vou adorar a Deus. Não, hoje tem reunião de oração, então eu estou indo adorar a Deus. Eu vou cantar louvores, vou adorar a Deus. Será que a adoração, ela limita-se a um local? Eu creio que não. Como então devemos ter uma vida de adoração? E esse é o desafio e é o que Deus tem trabalhado na minha vida. Como ter uma vida de adoração? João 4:23, Jesus estava respondendo à mulher samaritana e ele falou: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorar em espírito, nós como filhos de Deus, que cremos em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, adoramos o Pai em espírito. O Espírito Santo habita em nós. Somente assim adoraremos o Pai em espírito. E também em verdade. Uma vida conforme os princípios bíblicos. Nós temos a palavra de Deus, o nosso manual, o nosso guia de fé e de prática. E devemos obedecer a princípios que estão na palavra de Deus, para, já sendo filhos de Deus, adorarmos em espírito e adorarmos em verdade. Nós veremos exemplos bíblicos que, apesar de serem pecadores, como nós, eles buscaram uma vida de adoração. A Bíblia deixa claro em alguns personagens evidente características que definem muito bem quem era aquela pessoa e para quem ela vivia. Mas eu creio que tudo junto daquilo que veremos hoje nos fará verdadeiros adoradores, porque eles tinham isso. Apesar de uma característica saltar aos nossos olhos quando lemos as Escrituras, eles tinham as outras que o complementavam. E nós vamos passear um pouco pela Bíblia agora. Coisa rápida. A gente vai abrir primeiro lá em 1 Reis, lá no Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 9, dos versículos 1 a 5. E vamos falar um pouco sobre integridade, rapidamente sobre a integridade e ver um personagem chamado Davi. Aí em 1 Reis, Deus está falando com Salomão, filho de Davi. E olha que interessante o que Deus fala a respeito de Davi. A partir do versículo 1, quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais o que desejara construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeon. E o Senhor lhe disse: ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que lhe ordeno, obedecendo os meus decretos e as minhas ordenanças,
firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometia Davi, seu pai, quando lhe disse: nunca lhe faltará descendente para governar Israel. É interessante ver que Deus fala a respeito de Davi. Ele tinha integridade de coração e andava com retidão. Davi, por ter um coração assim, foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Um homem que tinha uma humildade de reconhecer quem Deus era e como ele devia viver. E por isso ele foi um homem íntegro. Davi, quando confrontado com o pecado, ele confessava sua falha, afastava-se da transgressão e buscava o perdão. Qual é o resultado de uma vida assim? De buscar um coração íntegro diante de Deus? Ele reconhecia quem Deus era e quem ele era, e o que precisava mudar no seu caráter para viver de uma maneira reta. Em 2 Samuel 12:13, então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. No Salmo 51, versículo 4, Davi escreve: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Davi tinha consciência disso, porque ele buscava uma vida de integridade diante de Deus. Uma vida de integridade diante de Deus e diante das pessoas. É interessante ver que quando foi confrontado por Natã, ele reconheceu o pecado, pediu perdão, seguiu em frente, buscando uma vida que dignificasse ao Senhor. Além da integridade que devemos ter, devemos andar com Deus. Se você for para Gênesis capítulo 6, lá no início. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Nós vamos ver a respeito de Noé. Gênesis 6, versículo 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro. Vemos aí também que era íntegro, certo? Entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé andava com Deus. Noé, ele vivia no meio de um povo vil, mas conseguiu resistir à sua influência corrupta. Ele vivia em um mundo que estava devastado pelo pecado. Mas ele andava com Deus. E por isso Deus poupou a sua vida e de sua família. Construíram a arca e no dilúvio Deus levou toda a humanidade pecadora e recomeçou. Porque ele andava com Deus. Hebreus 11:7 vai estar ali. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ele andava com Deus, por isso ele tinha a fé, ele obedeceu, e algumas coisas que veremos também. Então vimos a integridade, vimos que devemos andar com Deus. Também devemos ter uma vida de oração. Oração é algo fundamental na nossa vida também. E é interessante olharmos para a vida de Daniel. Daniel, capítulo 6, versículos 10 e 11. Daniel, ele estava servindo ali no reino. Era um homem que as pessoas conheciam. E tinha algumas pessoas que não gostavam de Daniel, porque ele era uma pessoa íntegra. Era alguém que andava com Deus. E aí,
essas pessoas vão até o rei Dário, falam, ó, eu acho que você devia emitir um decreto para que as pessoas do reino só orem, só prestem culto ao Senhor, rei. Somente ao Senhor. Mas ó, faça isso de acordo com a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Tramaram uma arapuca para tentar pegar Daniel. Ou seja, só poderia prestar culto, orar ao rei Dário. Olha que interessante. Versículos 10 e 11 do capítulo 6 do livro de Daniel. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Era rotina, era um hábito na vida de Daniel, a oração. Pelo menos 3 vezes por dia ele estava lá, de joelhos, orando a Deus. Não importa o que as pessoas viessem a falar ou fazer, mesmo sabendo desse decreto. A questão é que tanto amigos quanto inimigos sabiam de seu caráter impecável e de sua devoção a Deus. Como essa lei não podia ser revogada, rei Dário teve que jogar Daniel à cova dos leões. Preocupado se Daniel, o que tinha acontecido, chamou pelo nome, Daniel respondeu, estou aqui, os anjos do Senhor me protegeram, me guardaram. E olha que interessante o resultado que teve a vida, a integridade de Daniel, o andar com Deus e a vida de oração. Olha que o rei Dário fala depois no versículo 26. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. É interessante a gente começar a observar que as pessoas vão ver Deus em nossas vidas quando a adoração é um estilo de vida. Se a gente olhar outro personagem, a vida de Esdras, capítulo 7, versículo 10, Esdras decidiu ir para Jerusalém, sabendo como estava o povo, precisando de ajuda. E ele tinha o desejo de aprender das Escrituras e ensiná-la. Esdras 7:10 diz o seguinte: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Ele se dedicou a estudar a palavra de Deus e a ensiná-la. Devemos nos dedicar a aprender da palavra de Deus. Mas isso não é só para nós mesmos, pois tudo aquilo que aprendemos devemos passar adiante, ensinar a outros, para que juntos possamos buscar a integridade, possamos andar com Deus, possamos ter uma vida de adoração, de oração. Qual foi o resultado da sua ida para Jerusalém e de, através da autoridade que a palavra de Deus dá para a sua vida, que dá para a nossa vida? Veja o que aconteceu. Falando ao povo, no capítulo Esdras 10, versículos 10 a 12. Vocês têm sido infiéis. Mais adiante, agora confessem seu pecado ao Senhor, o Deus de seus antepassados, e façam a vontade dele. Veja o que aconteceu. A comunidade toda respondeu em alta voz: você está certo. Devemos fazer o que você diz. Não o que Esdras estava dizendo, mas o que a palavra de Deus diz. A ela devemos obedecer. Não devemos abrir mão dos princípios da palavra de Deus. E é ela que nos dará autoridade. Mas eu tenho certeza que todos ouviram
e entenderam, porque Esdras também estava vivendo conforme aquilo que ele estava ensinando. Além disso, se olharmos para uma outra característica, a santidade, podemos ver a vida de Moisés. Deuteronômio, capítulo 34, versículos 10 a 12. Fala do final da vida de Moisés e o que Deus falou. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Moisés, ele demonstrou a santidade exigida por Deus, mas também provou a maravilhosa graça divina. Ele buscou uma vida conforme o que agradava a Deus. Foi fiel. Sabemos que também ele falhou, ficou nervoso e por isso não entrou na terra prometida junto com o povo. Mas é interessante pensar que Deus cumpre tudo aquilo que ele fala. E lá no Monte da Transfiguração, quem estava com Jesus sobre o monte? Moisés e Elias. Ele pisou na terra. Mas Deus trata também a desobediência e por isso falou, você não entrará agora. Moisés foi um grande líder e porque ele buscava uma integridade diante de Deus, porque ele andava com Deus, porque ele buscou uma vida de oração, estudando e praticando, ele buscou uma vida de santidade. E a gente vê muitas vezes ele como líder confrontando o povo para que sigam adiante, caminhem com Deus. Não se esqueçam de onde vocês saíram, do que Deus tem feito. Mas busquem uma vida correta. E o mais impressionante para mim é que ele viu aquele que é invisível. Ele encontrava com Deus. Eles conversavam. Um relacionamento profundo. Uma outra característica é o testemunho. E é muito interessante olhar para a vida de José. Alguém que meio em meio às dificuldades, tudo o que passou, deu um excelente testemunho. Gênesis 39, de 7 a 9. José ele já estava lá na casa de Potifar. Potifar viajou. E ele ficou lá. E aí, sua querida esposa, que eu sempre a chamo carinhosamente de Potifera, foi mais uma vez avançar em cima de José. E depois de certo tempo, versículo 7, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? E nós vemos em outras situações o testemunho de José. Foi vendido pelos irmãos. Depois foi trabalhar. Depois, por conta disso, foi para a prisão. Mas em todo lugar ele testemunhava. Olha só
o que fala em Gênesis 39, versículo 23. A evidência disso, do testemunho da vida de José. O carcereiro não se preocupava com nada que estava a cargo de José. Por quê? Porque o Senhor estava com José, ele concedia bom êxito em tudo que realizava. As pessoas viam na vida de José que Deus estava com ele. Ele testemunhava para quem ele vivia, quem ele servia e quem ele adorava. Uma outra característica, o temor. E se olharmos para a vida de Jó, que passou tudo o que passou, mas passou pelo que passou, confiando em Deus, porque ele temia Deus. Jó 1:1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Homem íntegro, novamente a gente vê aqui, e justo. Ele temia a Deus e evitava fazer o mal. Temor é o respeito que temos por Deus, por quem Deus é, pelo que fez e pelo que faz, e por tudo aquilo que Ele tem feito em nós e através de nós, quando o adoramos em espírito e em verdade. Respeitar a grandeza de Deus, o poder de Deus, o nosso Rei. Respeitar a Jesus Cristo, que morreu por mim e por você para nos dar a vida, a verdadeira vida. E a última característica é a fé. Se olharmos em Gênesis 15, versículos de 1 a 6, vemos a vida de Abraão. Abraão já havia saído da terra dos seus parentes, seus familiares, e já tinha obedecido pela fé a Deus. Vá, e eu farei de você um grande povo, uma grande nação. Ele já tinha ido. E aí no capítulo 15, versículos 1 a 6, depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que possua é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão ele se tornou o principal exemplo bíblico de um homem que depositou todo o seu futuro nas promessas do Senhor. Porque todas aquelas outras características que falei anteriormente, ele também vivia, também perseguia. Então ele cria que a sua vida estava nas mãos de Deus e que Deus sabia e sabe o que é o melhor. Qual foi o resultado? Gênesis 12, versos 2 e 3, diz que farei de vocês um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Quem é da linhagem de Abraão? Jesus Cristo. Por meio de você, todos serão abençoados. Por quê? Porque ele decidiu viver uma vida de adoração.
Talvez diante disso que vemos na palavra de Deus, alguns exemplos de pessoas que buscaram viver assim. Eu não sei como o seu coração se encontra, eu sei como o meu se encontra. E talvez a respeito de como o povo de Israel fez quando Oséias confrontou o povo, eles falaram: erramos? Devemos conhecer o Senhor. Devemos nos esforçar por conhecê-lo. Oséias 6:3. Devemos nos esforçar por conhecê-lo. Devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Partindo para o final. Será que eu tenho buscado um coração íntegro diante de Deus e diante das pessoas que estão ao meu redor? Será que eu tenho andado com integridade de coração? Será que eu estou andando com Deus lado a lado? Sem aquele negócio como eu já vi, às vezes, em alguns teatrinhos. Eu estou saindo de casa e falo: Jesus, fica aí hoje, tá? Porque algumas coisas que eu farei hoje o Senhor não vai gostar de ver. Será que estou andando com Deus? Será que eu tenho uma vida de oração? Eu sei o quanto Deus tem trabalhado na minha vida em relação a isso. Será que mesmo diante de dificuldades, eu tenho pelo menos 3 vezes ao dia dobrado os meus joelhos e orado ao Senhor? Porque tudo o que faço ou o que sou, eu dependo dEle. Será que tenho crescido no conhecimento das Escrituras? Tenho diariamente aberto a palavra de Deus e estudado, ter o interesse de saber o que Deus quer para mim, sabendo que isso fará com que eu deixe de lado muitas coisas que não o agradam. Mas eu tenho que ter esse interesse. Assim como Esdras, ele decidiu. E eu também preciso decidir. Será que eu tenho buscado uma vida de santidade? Uma vida que põe em prática todos os princípios que Deus me ensina? Será que tenho testemunhado de Cristo? Assim como viram na vida de José, que Deus estava com ele, o Deus vivo, único e verdadeiro. Será que as pessoas olham para a minha vida, para a sua vida e veem Jesus Cristo, veem Deus? Será que eu tenho demonstrado o temor a Deus? O respeito por quem Deus é? E por tudo aquilo que Ele já fez e ainda fará? Será que eu tenho vivido pela fé? De depositar toda a minha vida nas mãos de um Deus tão maravilhoso. Será que eu tenho vivido assim? Ou será que para mim e para você, Deus não passa de um step? O step, aquele que fica no carro. Porque você, motorista, sabe que a gente só se lembra do step quando fura o pneu. Não é verdade? Quando algo errado acontece, lembramos que o step existe. E se não buscarmos uma vida de adoração, talvez Deus é um step na minha e na sua vida. Porque só o buscamos quando precisamos dele. Quando algo de errado acontece e precisamos nos achegar, Deus está lá. Vou até Ele. Irmãos, Deus não é step. Deus tem que sentar no banco do motorista
e guiar o carro da minha e da sua vida, porque Ele sabe o caminho. Ele sabe aonde devemos ir, como devemos ir. E não se preocupe, porque se algum problema acontecer, Ele mesmo fará os reparos, Ele mesmo vai cuidar de tudo. Deus não é estepe. Devemos sim buscar uma vida de adoração em todos os momentos. Eu não adoro a Deus só quando eu vou para a igreja. Eu adoro a Deus quando eu lavo a louça de casa. Eu adoro a Deus quando eu estou brincando com a minha filha. Eu adoro a Deus todos os segundos da minha vida. Mas eu preciso querer. Eu preciso buscá-lo. Deus não é estepe. Uma vida de adoração requer um relacionamento em espírito e em verdade com aquele que reina em nossos corações. Ele reina no seu coração. Então adore-o. Mostre para as pessoas quem é o Deus da sua vida. Não tenha vergonha. Mostre que o Cristo que morreu, ressuscitou. Ele é um Deus vivo. E Ele quer adoradores em espírito e em verdade. Vamos orar? Deus, quero te agradecer, porque as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Porque apesar de quem somos, o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós. Mas Deus, o Senhor não é um estepe, que só iremos lembrar quando algo ruim acontece. Senhor, que possamos buscar um coração íntegro, que possamos andar contigo, ter uma vida de oração, dedicado a estudar a tua palavra, buscar uma vida de santidade, de temor e fé, para mostrar ao mundo que Deus existe, que o Senhor é real, e que somente através do teu Filho há salvação. Toca em nossos corações, Deus, que possamos verdadeiramente adorá-lo em espírito e em verdade. É no teu nome que eu oro. Amém.